Olá pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara Rio Preto mais um X da Questão, um programa de informação, reflexão e debate de ideias. E na esteira aí da Semana Integrada do Meio Ambiente, realizada pela Prefeitura de Rio Preto, nosso assunto hoje é meio ambiente. E para isso recebemos em nosso estúdio a secretária de Meio Ambiente de Rio Preto, a Kátia Penteado, e o supervisor técnico da CETESB de Rio Preto, o engenheiro químico João Adriano Alves. Obrigado aos dois pela presença. Secretária, então vamos ao X da questão. A senhora está completando aí 6 meses à frente da secretaria, à frente do meio ambiente de Rio Preto. Queria que a senhora fizesse um balanço e me dissesse se Rio Preto tem um meio ambiente equilibrado e sustentável. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar no seu programa. Sempre é bom termos espaços para contar um pouco o que a gente vem fazendo. Bom, você falou 6 meses. 6 meses ainda é É um o neném, comecinho, né? né? Vamos dizer assim que nós estamos desabrochando, porque as questões, muda-se o governo, mas as questões continuam. E até você conseguir tomar pé, né, de uma pasta tão diversa como é a pasta de meio ambiente, não é tão simples. E para quem já me conhece, quem sabe do meu currículo, eu vivo de planejamento. Eu não consigo trabalhar se não for por meio de planejamento. E não se faz planejamento sem diagnosticar. E dizer para vocês que a gente tem ainda frentes da secretaria que estamos diagnosticando é fato. Porque, como eu disse, existe uma timeline, existe um histórico, onde a gente tem que entender o processo para errar menos. Porque a gente não entra numa gestão para levar nas coxas, né? A gente tem que entender o processo e tentar errar menos. Bom, como vocês sabem, nós temos a gestão do zoológico, sob nossa responsabilidade, do Parque da Represa e o anexo do Parque do Rio Preto, que também é nosso. Nós temos a fiscalização de áreas degradadas, envolvendo questões de empresas, que também é uma demanda imensa, e toda a parte que envolve a junção com outras secretarias, por exemplo, o loteamento. Então, nós temos as nossas diretrizes, nós temos que avaliar. Então, a demanda ela é extrema. E a questão da limpeza, parte da limpeza, isso é muito importante dizer, parte da limpeza urbana é nossa. Então, Quer dizer, o contrato com a empresa que faz exatamente, que nesse momento é uma empresa, mas nós temos 3 contratos em andamento, que também é um grande universo, que só o diagnóstico desse universo me levou 4 meses, me leva ainda. Mas o que eu posso dizer é que a gente vem avançando bastante. Nós retomamos a conversa com a sociedade civil, que eu acho isso um ganho imenso, porque eu não acredito, e esse governo também não acredita, em administração que não for participativa. Então, uma das minhas metas, e foi a primeira coisa que eu trabalhei no momento da minha chegada, é conhecer quem são os nossos parceiros da sociedade civil. Porque essa cultura do ranço, onde existe mocinho e bandido, ela tem que acabar. O município não merece isso. O município merece uma qualidade, sabe, única. E não tem como ter uma qualidade contextual, uma qualidade única, se a gente estiver separado na busca do bem comum. Então, esse foi um movimento que tem dado certo. A gente tem feito, não só dialogado, mas tem feito muitas coisas juntos. O viveiro também é nosso. Então, nós, vamos dizer, como dizia meu pai, o caipira, né, aqui da região, nós estamos trocando os 4 pneus com o carro andando. E aí, com isso, ao mesmo tempo que nós estamos diagnosticando, nós já estamos planejando e nós já estamos agindo dentro das nossas possibilidades. Então, a questão da arborização é uma das prioridades para nós. Então, esse é um dos grandes motivos de trazermos a sociedade civil para compor. O viveiro hoje, ele passou por uma reforma
envolvendo a questão de manutenção. Então, hoje, nós abrimos uma vertente de produção de plantas ornamentais. Nós estamos intensificando o nosso, vamos dizer assim, a nossa quantidade de plantas nativas, além da produção, com a mudança da lei que nós já fizemos, submetemos à Câmara Municipal logo no início, que deu super certo, até agradeço, já tive essa oportunidade de agradecer o Legislativo, volto a agradecer, porque a mudança da lei envolvendo as empresas foi fundamental. O plantio de mudas, né? Exatamente. Então, hoje nós estamos recebendo doações de mudas fantásticas, sadias, com qualidade, mudas importantes para a arborização urbana. Então, assim, vamos plantar com quem quer plantar. Só para contextualizar, a lei que a senhora falou obrigava o empresário, o requerente do alvará, a ir plantar pessoalmente a muda, é isso, exatamente. Né? Ele não tinha... hoje ainda existe essa... Hoje é opção, desculpa. Possibilidade. Né? Hoje é uma possibilidade, mas se ele perceber que não tem na frente do espaço dele ou na casa dele, ele tem a opção de doar para o viveiro. Então, olha que fantástico. Então, isso abre a quantidade, a gente... tem uma quantidade maior de mudas sadias e que nós podemos, que a gente já faz isso, mas podemos distribuir de forma gratuita, porém planejada. Sim. Então, a população ela pode ir lá buscar, tem um número específico de mudas, até para manter o processo democrático, mas ela tem que contar para a gente onde ela quer plantar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe para onde que a pessoa vai levar a muda, a gente tem como orientar a forma. Tipo da árvore adequada, né? Exatamente. Legal. Deixa eu falar um pouquinho com o João Adriano Alves, ele que é supervisor técnico da CETESB de Rio Preto. João, fala para a gente um pouquinho da atuação da CETESB, as frentes de atuação no ar, né, na água, nos resíduos sólidos. Dá um panorama de como a CETESB vê o meio ambiente de Rio Preto. Ok, Alexandre, obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar aqui com você, com a Kátia, a quem assim a CETESB como um todo de Rio Preto admira, e ficou muito feliz assim de ter dessa condução que tem sido feita na Secretaria de Meio Ambiente aqui de Rio Preto, né? A CETESB é também assim uma alegria estar aqui nessa oportunidade, além de por ser a Semana, né, Mundial de Meio Ambiente, mas também porque nesse ano de 2017 a CETESB aqui de São José do Rio Preto completa 40 anos. Em novembro, agora, próximo, né, são 40 anos de atuação aqui na região. E quanto, né, que o pessoal mais antigo da agência, da companhia, traz de histórias assim de ganhos ambientais pela atuação da companhia aqui no Noroeste Paulista, né? Durante esse tempo, mudou muito a condição aqui ambiental dessa região do estado, né? Até em questões de demandas. Nesse meio tempo, se industrializou mais a região e até surgiram novas demandas que precisou abrir novas agências, como a de Votuporanga, de Jales, né? Enfim, a companhia ela trabalha em duas grandes frentes. Uma é a questão preventiva, né, o controle preventivo, que é feito por meio do licenciamento ambiental, que é uma diretriz, é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, e também na frente de fiscalização, a frente corretiva. Então, essas duas vertentes, a CETESB atua fortemente aqui na região. A agência de Rio Preto, ela atende atualmente 40 municípios e são demandas extremamente diversas, né? Licenciamento de fontes de poluição, atendimento a emergências, acidentes envolvendo emergências químicas, juntamente com outros órgãos do poder público, né? Como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, a Defesa Civil, a própria Prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente. A questão dos monitoramentos dos bens ambientais, a questão do monitoramento da qualidade do ar, o monitoramento da qualidade das águas superficiais, subterrâneas. Então, é todo um leque de atuação que a agência ambiental, né, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tem e desenvolve aqui na região. Vamos falar um pouquinho de um tema que interessa a todo mundo, que é a qualidade do ar. A CETESB faz esse monitoramento, né? Tem a estação de monitoramento. Como é que está a qualidade do ar em Rio Preto? Isso. A
a qualidade do ar nesse período de outono e inverno, ela costuma, né, piorar pelas questões climatológicas, Alexandre. Nesse período, a umidade do ar ela reduz bastante pela escassez das chuvas, das águas, então há uma dificuldade na dispersão dos poluentes. Então, normalmente, essa época do ano é uma época mais crítica na questão da qualidade do ar, né? E esse ano, a Prefeitura de Rio Preto, na sua nova gestão, ela tem se antecipado a esse problema, inclusive, e a Defesa Civil encabeçou um processo e lançou um plano de contingência para a prevenção de queimadas urbanas, né? Porque a gente observa que aqui em Rio Preto, a cidade de Rio Preto, ela é muito ampla, mas ela não tem a característica de indústrias pesadas. Então, a questão da poluição do ar, ela está muito mais relacionada com a questão das queimadas, né? Tanto as queimadas urbanas quanto as queimadas rurais, e a questão de emissões veiculares. Então, em relação a queimadas, né, a gente tem observado ao longo dos anos uma redução considerável nas queimadas rurais de canaviais, por exemplo, né? Inclusive, esse ano está assim suspensa a queimada em cana por decisão judicial, né? A região de Rio Preto não pode mais efetuar a queimada de cana. Está proibido. Proibido. E essa questão das queimadas urbanas que a Defesa Civil vem encabeçando e unindo o esforço entre os entes envolvidos, né? Como eu disse, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CETESB. Então, fazendo um trabalho, primeiro, de conscientização da população, que os terrenos precisam ser limpos, né? O mato precisa ser cortado, retirado esse material, não basta só cortar, mas precisa retirar esse material, que ele seca e ele vira um combustível, né? E a CETESB, os órgãos de fiscalização, vêm no contraponto fazendo as autuações quando forem necessárias. Outra frente, em relação à qualidade do ar, é a questão das emissões veiculares, como eu disse, né? E nesse aspecto, a CETESB trabalha intensamente, assim, semanalmente a gente tem fiscalizações de emissão de fumaça preta por veículos do ciclo diesel, né? Que é aquela fumaça preta que a gente vê saindo dos escapamentos de caminhões e de veículos que utilizam o diesel como combustível, ela é extremamente nociva para a saúde humana. E, especialmente nesse período do ano, ela pode acarretar, assim, agravar situações de saúde, especialmente nos grupos de risco, que são as crianças e os idosos, né? E pessoas com problemas respiratórios. Então, a CETESB trabalha com essa fiscalização semanal de combate à fumaça preta, e fora isso, a companhia, em nível estadual, tem algumas operações que ocorrem no estado todo, que nós chamamos de Operação Inverno. Esse ano serão realizadas 3 operações ao longo do ano, nesse período mais crítico, né? Uma agora em junho, depois uma em julho e outra em agosto. Legal. Secretária, rapidinho antes da gente ir para o intervalo, a gente falou das queimadas, um dos pontos principais de queimadas são os ecopontos, né? Os pontos de apoio da Prefeitura. Não está ligado diretamente à sua secretaria, acho que é Serviços Gerais que administra, mas como que o meio ambiente acompanha essa situação? Eu acredito que a senhora conversa bastante com o secretário Ulisses, né? A questão de galhos, de resíduos de folhas de árvores, o que dá para ser feito? Na verdade, assim, a parte operacional, ela fica com os serviços gerais, mas nós temos uma participação bem intensa nesse processo, porque a parte de coordenação e planejamento é da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, hoje nós estamos muito ligados. Existe todo um processo de reestruturação dos ecopontos. A ideia é retomar o que existia quando eles nasceram. Porque quando foram criados os ecopontos, eles eram incríveis. Eles já seguiam as regras, porque o Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ela traz, inclusive, um manual de como tecnicamente deve ser um ecoponto. Ele nasceu dessa forma. Só que, infelizmente, ao longo do tempo, por falta de manutenção,
eles se deterioraram. Acabou virando depósito de qualquer coisa. Exatamente, porque, assim, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, pontos de apoio podem receber material até 1 metro cúbico, em termos de quantidade. Então, isso hoje nós estamos tentando retomar. Só que a gente não pode esquecer, Alexandre, a cabeça da população também não dá muito conta. Porque imagine, uma hora a população pode, outra hora a população não pode. Outra hora está setorizado para você poder levar material, por exemplo, o resíduo de poda. A outra hora não está setorizado. Uma hora pode, outra hora... Então, assim, é isso que eu falo em termos de planejamento. O planejamento, quando ele tem a base da política pública que sustenta esse planejamento, muda-se gestões e eles ficam. O que não pode mais acontecer para o bem do município, para a qualidade de vida das pessoas. E a gente fala tanto em educação ambiental, como que a gente trabalha educação ambiental se cada hora tem uma regra diferente para a população? Então, é exatamente em cima disso que a gente está discutindo. Retomar, nós estamos reestruturando os ecopontos. Nós fizemos um pedido para o FECOP para tentar recuperar pelo menos 4 ecopontos por conta de fomento, né, de dinheiro. Mas, independente disso, os serviços gerais vêm fazendo um movimento muito grande de limpeza. Hoje está bem diferente. E nós estamos estruturando para dar esse apoio aos serviços gerais, a retomada, que seja definitiva, da setorização. Porque a partir do momento que você pode podar a sua árvore na primeira semana do mês de maio, de cada mês, você consegue dar um fôlego para que entre menos resíduo verde nos pontos de apoio e a gente consiga sanar essa quantidade imensa que ficou parada todos esses anos. Mas estão chegando picadores, os serviços gerais conseguiu picadores e a gente vai trazer o cenário antigo de volta. De triturar os galhos. De triturar os galhos. E tem outros projetos adjacentes, tá? Então, tem projeto para geração de energia. Nós estamos fechando uma parceria com a Secretaria de Agricultura do município, que vem fazendo um trabalho belíssimo com os produtores rurais. E a Secretaria de Meio Ambiente está entrando com a Secretaria de Agricultura para trabalhar com os agricultores a recuperação das APPs. Então, a possibilidade de recuperação das APPs e desenvolver um trabalho de compostagem, parte desses galhos se transformar em compostagem, em composto para o agricultor. Tá certo, gente. Esse é o X da Questão. Estamos discutindo meio ambiente com a secretária Kátia Penteado e o supervisor da CETESB, Adriano Alves. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão, hoje debatendo meio ambiente com a presença da secretária Kátia Penteado e o supervisor técnico da CETESB, João Adriano Alves. Vamos falar um pouquinho de resíduos sólidos, né? O nosso lixo. Como é que está a situação do lixo Rio Preto e região? A CETESB que acompanha de perto isso, João. Essa nova gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Alexandre, Kátia, ela tem batido fortemente na questão da disposição adequada dos resíduos sólidos, né? Tem
programa que está sendo batizado de Lixão Zero. Então, as ações, a orientação é para trabalhar fortemente na fiscalização desses locais de disposição de resíduos sólidos para que eles estejam em uma condição adequada. Aqui dos 40 municípios da Agência de São José do Rio Preto, da CETESB, 26 municípios já dispõem os seus resíduos em aterros sanitários, que são aquelas estruturas, né, uma obra de engenharia mesmo, com a impermeabilização do solo, a coleta do chorume, que são aqueles líquidos que saem dos resíduos, e a drenagem dos gases. Então, uma estrutura mais complexa e ambientalmente mais adequada. E apenas 14 municípios ainda dispõem os resíduos sólidos urbanos em aterros em valas, né, que são aterros controlados. Eles são destinados a cidades menores, com geração de resíduos de até 10 toneladas por dia. E desses aterros a gente tem fiscalizado quase que mensalmente e tem alguns com problemas, sim. A CETESB está aplicando as multas, as sanções que são necessárias, porque a orientação que nós temos e a gestão da Secretaria de Estado é para fechar esses locais de disposição inadequada. Mas o que a gente precisa trabalhar e avançar, Alexandre, é para buscar o atendimento integral da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que vai além de dispor os resíduos em aterros sanitários. Exatamente. Porque a Política Nacional, que veio em 2010, ela é muito moderna e inovadora, e ela traz alguns conceitos que são importantes. Primeiro, ela enxerga o resíduo sólido como um bem de natureza econômica e social, né? Então, ou seja, é algo onde a gente pode tirar riqueza ainda. Por exemplo, de um resíduo sólido domiciliar, a gente pode tirar até 35%, 40% de volume de materiais recicláveis, mais uns 40% de uma fração orgânica que pode ser transformada num composto orgânico. E só esse restante, em torno de 20%, que seriam os rejeitos. E esses rejeitos ainda que assim deveria ser destinado, então, para o aterro sanitário. Então, é um longo caminho ainda que a gente precisa percorrer para o atendimento integral da política nacional. Ô, secretária, a senhora como gestora do contrato aí com a atual empresa que faz a coleta, como a senhora avalia o trabalho dessa empresa? E uma coisa que muita gente fala, eu separo o lixo em casa, o papel, a lata, tal, mas vem a empresa, joga tudo no mesmo caminhão, mistura tudo. Isso não poderia ser pensado, uma coleta mais seletiva? Deve ser pensado. Isso, na verdade, é uma questão que não tem volta. Só que é uma questão, como o João falou, é uma questão que envolve não só mercado, mas a questão social. Quando aconteceu o contrato com essa empresa, eu não estava aqui, que Rio Preto já previa a triagem. Isso em 2010 era um grande avanço. Antes de 2010, né? Era um grande avanço. Ela se tornou obsoleta a partir da política nacional, que foi em 2010. Que prevê a coleta seletiva. Muito bem, que prevê a coleta seletiva. Então, quando o Rio Preto, que foi assim um ícone para o município, a triagem, porque hoje, o que acontece? Todo material que chega, ele é triado. Todo. Ou seja, joga numa esteira e a pessoa fica separando o que é lata, o que é plástico. Exatamente, mas pelo fato de chegar tudo junto e misturado, você perde o valor agregado. E nessa perda do valor agregado, o resultado disso fica aquém desses dados importantes que o João trouxe. Então, hoje, nós temos 30% entre orgânico e resíduos recicláveis que a gente consegue não levar para o aterro. Parte desse orgânico vira composto e o restante vai para a cadeia produtiva, que é feita pela própria empresa, mas isso é pago pelo município. Que é uma das coisas que, às vezes, a própria sociedade não percebe, que tudo isso tem custo. Perguntam para mim, foi a primeira coisa que perguntaram quando eu cheguei. E aí, Kátia, você implantou a coleta seletiva em Catanduva, porta a porta, 100%. Você vai fazer isso em Rio Preto? Não é tão simples, porque Catanduva tem 117 mil habitantes, Rio Preto tem 450 mil habitantes. Nós tivemos a oportunidade de mudar o contrato.
E a prefeitura bancou a coleta. Ela paga por isso. E a triagem não é a prefeitura que paga. É a cooperativa que faz o movimento. Então, todo movimento que a política nacional determina, ela tem custo. Mas eu quero dizer para você assim, que hoje ainda nós estamos bem, porque nós, perto dos outros municípios que levam o resíduo para o mesmo aterro, não Joga tem tudo triagem. direto, sem É triagem, importante dizer também, né, Kátia, que a questão do porte de Rio Preto é tudo mais complexo fazer essa política se efetivar, Bom, né? são 300 toneladas de lixo dia, né, se eu não me engano. E a usina de compostagem que se tem aqui, que atende o município de Rio Preto, é do Bahia, Brasil. do país. Então, é questão mais complexa realmente lidar com com o gerenciamento de resíduos sólidos numa cidade do porte de Rio Preto. Exatamente. E o que o João fala de cumprir na íntegra a política nacional envolve a responsabilidade compartilhada, Alexandre. E isso nós vamos ter um grande desafio, que é a mudança cultural da sociedade. Sem dúvida. É o começo de tudo, né? Exatamente. João, rapidinho, lixão mesmo na região, a gente não tem, né? Aqueles lixões abertos. Os que, vamos dizer assim, os aterros em valas que estão se transformando em lixões pelo um gerenciamento inadequado, a CETESB tem autuado. Cedral parece que o Ministério Público entrou, inclusive, com uma ação, né, contra a prefeitura. Cedral aconteceu que na área do antigo aterro em valas, hoje eles também encaminham seus resíduos para o aterro sanitário de Onda Verde, a mesma empresa aqui de São José do Rio Preto. Mas a área do antigo aterro em valas teve alguns problemas, assim, que eles continuaram dispondo alguns materiais e a CETESB, juntamente com o Ministério Público, tem atuado lá naquela questão. Secretária, vamos mudar de assunto. A senhora anunciou em recente audiência aqui na Câmara a elaboração de um plano diretor de meio ambiente, né? De arborização Acho que é a atualização urbana da legislação ambiental de Rio Preto. Fala um pouquinho quando a sociedade vai conhecer esse plano diretor. Como eu disse para você no início, assim que eu entrei na gestão, a primeira coisa que eu fiz foi um levantamento, um diagnóstico das políticas públicas existentes, até mesmo para saber quais que nós precisamos melhorar, modernizar e quais que nós precisamos criar. E uma delas foi o nosso Código Florestal, né, municipal de arborização urbana. Ele é de 96. Então, assim, nossa, muito tempo. Então, muitas coisas que estão previstas já estão... Mais de 20 anos, né? Obsoletos, né? Então, apesar que temos decretos... nós temos um decreto um pouco mais novo que muda alguma coisa, mas ainda é muito aquém do que a gente precisa. Então, nós sugerimos, logo no início da gestão, a criação, dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a criação de 2 câmaras técnicas, uma delas de resíduos, porque a gente precisa adequar, dentro dessas perguntas que o Alexandre fez, a gente precisa realmente traçar, né, um planejamento estratégico para a gestão de resíduos do município, e uma outra câmara técnica de arborização urbana. Então, hoje, o grupo que compôs a Câmara Técnica está debruçado na revisão dessa lei, que vai se transformar, se modernizar num plano diretor de arborização. Tá certo. Gente, infelizmente o tempo é curtíssimo. Que É pena. muito assunto para pouco tempo. Rapidinho, queria que a senhora falasse da situação do bosque hoje. Depois nós tivemos aquele incidente, aquela tragédia com as aves, né, as 8 aves. Como é que está o bosque hoje? Parece que tem um episódio envolvendo um hipopótamo. E rapidinho, secretária. Bom, na verdade, assim, houveram muitas mudanças no bosque. Vocês estão, inclusive, a própria sociedade que já visita, está aberto para nos conhecer melhor, porque eu acho que quando a gente conhece, né, a gente entende mais o que acontece com o outro. Nós, assim, tivemos um grande avanço em termos de mudanças estruturais dentro do bosque. A revitalização dos recintos, ela tem acontecido, porque hoje nós já tínhamos um veterinário de carreira, mas nós trouxemos um especialista em animais silvestres, um veterinário especialista em animais silvestres e um biólogo também especialista na área, onde nós intensificamos o bem-estar animal.
A questão do hipopótamo é uma questão que, vamos dizer assim, ela, não vou dizer que é comum, mas é plausível acontecer não só em cativeiro, mas como também na vida natural. Nós temos hipopótamo que pesa uma média de 2.500 toneladas. A fêmea, principalmente em cativeiro, você não tem como saber se ela está prenha ou não, porque você tem que anestesiar para poder fazer ultrassom. Ele é um bicho agressivo, apesar de parecer mansinho. Todo mundo tem a ideia que hipopótamo É super fofinho, realmente é fofinho, mas ele tem presas assim que pode fazer um estrago no ser humano, então não é tão simples. Ela estava prenha e ela teve um aborto natural, que aconteceu de madrugada, porque a condição biológica do hipopótamo, também em cativeiro, eles ficam na água o dia todo. E eles saem à noite porque a temperatura está mais amena. Então, esse filhote, ele foi expelido de madrugada. Então, na hora que o pessoal voltou para o zoológico, ele já estava morto, mas dentro da análise dos veterinários, é uma situação comum, né, nesse sentido. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Secretária Kátia Penteado, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Já fica o convite para um retorno aí, porque assunto não falta, né? Super à disposição. João Adriano Alves, obrigado também. Parabéns pelos 40 anos da CETESB em Rio Preto. Também já está convidado a voltar. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Obrigado pela audiência e até a próxima.